Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 8 de setembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,47%, depois de um movimento de subida, um candle ali um pouco mais para um candle de indefinição, um pregão mais espremido devido ao feriado. Mas a primeira sinalização que a gente teria aqui para se ter um movimento para baixo, a perda da mínima do pregão de hoje, 72.925. Se recorrer aqui ao gráfico de 60 minutos, a gente pode perceber que essa perda de mínima, somente pelo gráfico diário, ela não seria muito representativa, visto que fez um movimento de subida e já fez todo um movimento de correção, ou seja, pode perder a mínima do pregão de hoje e simplesmente, depois da primeira hora de pregão, já gerar uma formação de fundo ascendente no G60, que também permanece dentro de uma tendência de alta, e seguir um movimento de alta, ou seja, a interpretação então inicial para esse candle aqui é mais uma correção, olhando para o gráfico intraday, uma correção do pregão anterior, que foi um pregão forte de alta, ainda tendo espaço para o Ibov gerar mais um candle aí para cima, mesmo que tenha perda da mínima do pregão de hoje, ou seja, a superação da máxima de hoje, mais um candle aqui de alta, seria o provável rompimento aí do topo histórico para o Ibovespa. E para gerar realmente um sinal mais relevante para baixo, abre perdendo a mínima, gera um candle mais forte para baixo, se distanciando dessa região e gerando nova mínima na hora seguinte. Então essa seria a sinalização um pouco mais relevante para se realmente iniciar um movimento de baixo pelo gráfico diário no índice Bovespa. Na semana, alta de 1,61% para o Ibov, segue dentro de um movimento longo já de subida, podendo ainda ter algo mais para cima, mas é bom ficar atento para possíveis correções que podem acontecer a partir aí logo, por exemplo, após um rompimento de um topo histórico. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, dê um joinha aí no YouTube, também se inscreva aqui no canal do canal daltovieira.com no YouTube. E aqui em cima, você clicando, você tem os procedimentos para que você possa testar gratuitamente o recebimento dessas recomendações aí de compra e venda no mercado de renda variável. Olhando aqui para os futuros, índice futuro candle ali de baixo, depois de um movimento aí de subida, olhando mais relevante do que o candle de baixo do Ibovespa. Aqui no G60, mesma situação que eu comentei no G60 do Ibov, a questão de ter tido um movimento forte para cima, a tendência de alta faz um movimento de baixo. Se gerar aqui alguma sinalização de fundo, seja abrindo para baixo, gerando a sinalização de fundo no G60, ele abre um sinal, abre uma sinalização para se ter um movimento de subida no G60, ou seja, a favor da tendência, e aí, consequentemente, abre um cenário mais favorável para se trabalhar mais na ponta compradora de day trade no próximo pregão. Para gerar algum sinal de mais interessante para venda, o ideal seria tentar abrir aqui para cima de maneira fraca e gerar um sinal mais forte para baixo. Aí sim apontaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade no mini índice. Mas o cenário está um pouco mais para cima, o cenário mais interessante para cima. No dólar, um candle um pouco mais de indefinição depois de uma abertura de gap de baixa no pregão de hoje. Se olharmos para o gráfico aqui de 60 minutos, colocando o gráfico aqui de 60 minutos, a gente teve esse gap de baixa e todo dia tentando aqui uma subida mais fraca, respeitando aqui essa região do gap de baixo. Então fica mais para a ponta vendedora, abrindo aqui para baixo, fica mais com um cenário para operar na ponta vendedora de day trade. Para buscar a operação na ponta compradora, ideal é uma abertura forte para cima dessa região aqui do gap de baixo, para cima dos 307,5 e consequentemente superando também 308, e isso melhoraria o cenário para se buscar a operação na ponta compradora aí de day trade a partir do próximo pregão no dólar. Enquanto não gerar um sinal mais favorável, como eu acabei de comentar, para cima, que seria um primeiro sinal de fundo no gráfico diário, ficaria mais ainda buscando a operação mais interessante. O cenário fica mais interessante ainda para a ponta vendedora de day trade. PETR4, queda mais acentuada no pregão de hoje, 2,06%. Candle de reversão chamado de nuvem negra. Esse candle de reversão ele abriu com um gap de alta acima do fechamento e também da máxima do pregão anterior. Vem aqui para baixo, não chega a fazer um engolfo de baixo, não chega a encobrir todo o corpo do candle anterior, mas é uma sinalização mais relevante para se ter um movimento de correção depois de uma estilingada aqui para cima na PTR4. Perda da mínima do pregão de hoje abre espaço para se ter algo mais aqui para baixo. Mas eu não diria que existe uma chance muito grande de se ter um movimento
semelhante ao do candle de hoje a partir de segunda-feira. A gente pode ter a perda da mínima e tentar aqui uma subida. Então, ou seja, ali pelo G60 perde a mínima, mas gera uma sinalização de fundo. Enquanto não superar essa máxima, ficaria já dentro de uma característica de se ter um movimento para baixo. Ou seja, se perder essa mínima, voltar aqui ter um candle de alta, ainda ficaria com a expectativa de se ter ainda algo para baixo, ou seja, para baixo ou lateral, uma correção na PETR4. Lembrando que o suporte que eu vejo um pouco mais relevante para Petro ficaria aqui nesse gap de alta, na faixa ali dos 14,17 até a região dos R$14. Na semana, Petro apresentou aqui uma alta de 4,92%, dentro de um movimento de alta, dentro desse cenário que ela tem atualmente, que é uma tendência de alta no gráfico diário, movimento de alta no gráfico semanal, já buscando aqui uma região dos R$15 que já foi testado como resistência, e até mesmo podendo vir a buscar a região dos R$15,50 até a região dos R$16, ficaria atento mais para buscar a operação na ponta compradora após um movimento de correção aqui no gráfico diário, seja no tempo ou no preço. Vale 3, queda acentuada de 3,69%, essa realmente já se configurou no movimento de baixa, já tinha gerado algo semelhante que eu comentei agora há pouco na Petro, uma nuvem negra, um padrão de reversão que tem um movimento de alta, reverter para um movimento de baixa, não caiu no primeiro momento, é o que eu comentei agora na Petro, ou seja, eu não olharia para Petro para se ter outro candle desse logo na sequência, mas a gente pode ter um candle de alta na segunda-feira e podendo ter um novo candle para baixo no decorrer da próxima semana, ou seja, se caracterizar uma correção na Petro. E aqui na Vale 3 já está dentro do movimento de correção, do movimento de baixa. E isso tudo acontecendo aonde? Em cima de um patamar de resistência que foi respeitado, apesar de ter superado os R$ 36,26, a máxima dessa semana foi R$ 36,69, terminou não fechando acima, porque chegou numa resistência com um movimento bem prolongado para cima, não só pelo gráfico semanal, mas também pelo gráfico diário, bem prolongado para cima o movimento da Vale 3. Então está dentro do movimento de baixa, não reverteu ainda a sua tendência no gráfico diário, a tendência ainda é de alta. Então, dependendo da extensão desse movimento de baixa, traz a possibilidade ainda de se arriscar na ponta compradora após alguma sinalização de fundo ascendente na Vale 3 no decorrer da próxima semana. Mais interessante a partir de quarta-feira em diante. VIVT4, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, mas essa compra foi cancelada porque ela não foi executada. Se rompesse, eu já tinha comentado esse ativo na última videoanálise, se rompesse aqui os R$ 49,49, era o ponto para executar a entrada. Então eu optei por executar a entrada somente se superasse essa região, porque se olhar para o G60, ali tem uma região de topo, você tem outro topo aqui, então seria interessante romper logo isso tudo, já que fez uma primeira hora de pregão muito forte, romper tudo para buscar a entrada na VIVT4. Terminou não conseguindo fazer isso, mas ainda continua interessante no decorrer da próxima semana para se buscar essa entrada até mesmo nesse rompimento dos 49,49. Vou ficar avaliando e vou ficar de olho, na realidade, vai ficar no meu radar a partir de segunda-feira a possibilidade de ainda buscar uma compra em cima desse ativo a favor da tendência de alta, na expectativa de gerar mais uma movimentação aqui para cima. SER3, ativo que a gente permanece comprado, chegou próximo do objetivo, máximo 31,20, objetivo 31,25, então fica mais ainda no meu modo de ver de se buscar essa região de objetivo, ou mesmo até um valor mais acima, buscar um patamar mais acima, dependendo do que acontecer no início do próximo pregão, posso até tentar prolongar o objetivo dessa operação. E um dos pontos para ficar atento, num possível stop de proteção, seria abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, abaixo dos R$ 30,45, ou seja, não mais sair perdendo desta posição. FLRY3, ativo que está dentro de uma tendência de alta, gerou aqui, está dentro de um movimento de correção, pregão de hoje alta de 1,81%. Se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, junto com a máxima do pregão de quarta-feira, que foi de 31,13, fica mais para se buscar o quê? A operação na ponta compradora a favor da tendência. O ativo volta no patamar aí de antigo topo, antiga resistência, e agora é um patamar de suporte que pode trazer aqui uma nova movimentação para cima, seria uma das alternativas de se buscar compra a partir de segunda-feira. Taesa, TAE11, ativo que também eu tinha comentado na última videoanálise, gerou aqui um candle de recuperação, superação da máxima de hoje, seria uma das alternativas de arriscar compra nesse papel a partir de segunda-feira, trabalhando ou com stop abaixo da mínima deste pregão,
ou abaixo da mínima do pregão anterior. Então eu vou ficar atento na abertura do próximo pregão em busca de uma possível oportunidade de entrada na Taesa, podendo recomendar uma possível compra em cima desse papel a partir de segunda-feira. KLBN11, ativo também que está dentro de uma tendência de alta, só que observe que ela respeitou essa resistência aqui, gerou toda essa movimentação para cima, faz algo nesse sentido e vem fazendo aqui esse movimento. Então a expectativa é que ela possa ainda fazer algo mais para cima. Então no decorrer da próxima semana, se fizer mais um candle aqui para baixo, mais interessante ainda para buscar uma oportunidade de compra aí de fundo, ainda acima desse fundo aqui anterior, ou seja, acima dos R$ 16,94. A resistência desse ativo, que se tornou relevante, é a região próxima ali dos R$ 18,00, praticamente R$ 18,00, R$ 17,98. Na verdade, começa aqui dos R$ 17,88 até a região dos R$ 18,00, número redondo. E por último, VLID 3. VLID 3 é outro papel também que me chama a atenção. Se a gente olhar esse movimento, é um ativo que está em tendência, na minha avaliação, tendência de alta de curto prazo, dentro do movimento de alta no gráfico semanal. Fez aqui todo um processo de correção e aqui novamente vai fazendo um processo de correção, só que um processo de correção, eu diria, em ABC, desse movimento aqui de subida. Então, se fizer mais 1 a 2 pregões aqui e não ganhar muita força para baixo e tiver alguma sinalização relevante para cima, ou seja, de quebrar essa sequência de máximas descendentes no gráfico diário a partir da próxima semana, seria uma das alternativas também de se buscar alguma entrada, vai ficar no meu radar, em busca de alguma oportunidade em cima de VLID 3 a partir da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.